Fala galera, meu nome é Matheus, sou analista de valores imobiliários e hoje vou estar avaliando o resultado da WEG do terceiro trimestre de 2023 e vou estar dizendo o porquê que as ações caíram tanto nesse pregão de hoje. Vem comigo! Então vamos lá, eu vou passar rapidinho aqui pelos resultados para a gente ir ao que de fato importa na WEG. Eu já sublinhei aqui o que são os pontos mais importantes, na minha opinião, com relação à WEG. A gente vê que ano contra ano ela teve um crescimento de 2% da receita, isso se resultou em 10% de crescimento no EBITDA e 13% no lucro líquido. Você vê que a diferença aqui de receita do terceiro TRI de 22 e terceiro TRI de 23 é basicamente 150 milhões. Que é exatamente o que caiu aqui no lucro líquido a mais. Então, praticamente toda a receita que entrou nova na WEG, comparando ano contra ano, foi direto para o lucro líquido. Mesmo com um aumento de receita não tão grande, de 2%, ela apresentou esse aumento de lucro líquido de 13%. O nome disso é alavancagem operacional. Ela não aumenta tanto as receitas, mas ela controla custo, e aí a gente vai conseguir ver o resultado disso lá no bottom line, né? No caso, no EBITDA e finalmente no lucro líquido. Como ela é uma empresa que não tem dívida, tem caixa líquido, então ela não sofre com essa variação de despesas financeiras, então ela acaba recebendo direto aqui no lucro líquido o resultado da alavancagem operacional dela. Mas aqui para baixo a gente tem uma variação da receita operacional líquida dela, que é normal, né? Ela sempre fica na casa desses 50-50, às vezes o mercado externo vai um pouquinho abaixo, às vezes o mercado externo vai um pouquinho melhor. Ultimamente o mercado externo tem gerado mais receita operacional para ela do que o interno, mas ela sempre fica nesse 50-50. E uma coisa que me chamou a atenção aqui quando a gente compara trimestre contra trimestre é que teve uma queda de 20% na receita operacional vinda da Europa. Por esse motivo, a comparação trimestre contra trimestre da WEG está mostrando um resultado do terceiro trimestre de 23 mais baixo. Mas é preciso entender que na WEG é muito comum ela ter um trimestre um pouquinho melhor, um trimestre um pouquinho pior. O importante é a gente pegar o apanhado da WEG no ano. E o apanhado da WEG no ano está mostrando que nos últimos 12 meses ela cresceu mais de 20% o lucro líquido e o EBITDA. Então ela vem crescendo no ano 20%. É um resultado bastante interessante. E mais interessante ainda é a gente ver esse resultado de aumento de 15% ano contra ano no mercado externo. Isso significa que em dólares, e a gente ignorando o efeito cambial, foi um dos motivos do resultado da WEG ter vindo um pouco mais abaixo, vou falar um pouquinho mais à frente. Ignorando esse câmbio, ela teve aumento de 15% em dólares. Isso significa que ano contra ano ela continua receitando bastante bem. E aqui mais embaixo a gente vê a diferença. Lá em 2022, a média cambial era 5,25, enquanto em 2023 a média cambial nesse trimestre foi de 4,88. Então quando a gente converter esses dólares, esse resultado em dólar para real, ele vai realmente mostrar um resultado não tão forte por conta dessa variação do câmbio. O dólar está valendo um pouco menos, então quando a gente pega o dólar e transforma para real, a gente vai ter um pouco menos de real. Mas isso é variação cambial e sinceramente não pode ser o foco da nossa análise. Como eu já comentei em outros vídeos, como o da PetroRio, principalmente o da Vale, que eu falo bastante sobre commodities, você pode dar uma olhada no vídeo que eu vou estar falando melhor sobre isso. Mas o câmbio, a gente não tem controle. Então a gente tem que ver a análise da empresa, a análise das vendas, o crescimento operacional da empresa, independente do câmbio. O câmbio vai servir para a gente ver se o resultado que a gente está vendo em termos de aumento, de crescimento ou de diminuição de crescimento é por conta de variação cambial ou por conta da variação da receita, margem ou outras coisas operacionais que aí sim são importantes na nossa análise. Descendo um pouquinho mais, a gente tem aqui o desempenho por cada área de negócio, né? A WEG gosta de fazer isso, ela separa por 4 áreas o desempenho dela e o mais importante é essa de equipamentos eletroeletrônicos industriais. E a gente vê que na comparação ano contra ano teve uma queda de 4,6%, mas essa queda se deve ao câmbio. Então, esse percentual aqui não necessariamente está apontando que teve uma redução de vendas nesse segmento para a WEG, mas sim que ele foi impactado pelo câmbio, até porque ele é bastante representativo no mercado externo. Já no segmento de GTD, que é geração, transmissão e distribuição de energia, a gente vê que a WEG, ano contra ano, teve um resultado muito forte no mercado externo, mesmo o câmbio do dólar não favorecendo. Então, isso aqui é bastante interessante a gente olhar para isso. E no mercado interno,
interno teve uma leve queda, nada muito expressivo. É importante a gente ver esse crescimento bastante expressivo de 50% ano contra ano. Agora aqui no desempenho do MCA, né, motores comerciais e appliance, tintas e vernizes, já representa bem menos resultado da WEG, né? Não é tão importante como os dois primeiros ali, que é praticamente 80% da receita da empresa. E aí a gente tem que teve um crescimento aqui no mercado interno de quase 10%. A WEG comenta que no mesmo período teve um forte volume de vendas do ano anterior, no caso. Então a gente vê que ano contra ano teve uma queda, mas que está voltando essa demanda de motores comerciais e appliance. E aqui em tintas e vernizes, nada de muito especial para comentar. Teve crescimento aqui no mercado externo trimestre contra trimestre e teve perda no ano, né? Ano contra ano. Isso aqui tem que contar a variação cambial também. Mas mesmo se não tivesse havido variação cambial, eu creio que aqui teve ainda assim uma perda, mas a gente está falando aqui de um resultado que é muito pequeno no contexto geral de WEG. E aqui no CPV é bastante interessante a gente ver ano contra ano como a empresa conseguiu ganhar 2 pontos de margem bruta. Isso se dá por conta da acomodação do preço da matéria-prima, principalmente aço e cobre. Por conta dessa acomodação, eles conseguiram garantir uma margem bruta mais alta do que vinha anteriormente. E aí, de novo, né, aquela variação de segundo trimestre para terceiro trimestre, ela é muito comum na WEG, fica difícil da gente dizer, perdeu 1,3 pontos percentuais, isso é grave. Não, às vezes é uma questão localizada de trimestre, é melhor a gente analisar ano contra ano, igual eu estou fazendo aqui. E aí a gente vê que teve 2 pontos percentuais praticamente de ganho na margem bruta. Quando a gente analisa aqui as despesas de vendas gerais e administrativas, a gente vê que quando a gente considera em relação à receita operacional líquida, teve um aumento bem pequeno ano contra ano, de 0,7 ponto percentual, é bastante pequeno, e trimestre contra trimestre menor ainda, 0,3. Enquanto aqui na margem EBITDA, né, a gente já vê um aumento mais interessante, que basicamente refletiu aqueles 1,8 pontos percentuais de ganho na margem bruta, eles refletiram aqui na margem EBITDA. Então a empresa melhorou 1,7 pontos percentuais ano contra ano. Vem melhorando a margem. Se a gente olhar aqui, inclusive no início do release deles, eles chamam atenção para o aumento do ROIC. O ROIC deles está em 35%. O ROIC é bastante importante a gente avaliar essa métrica, porque ele diz de R$100 que a empresa investiu no negócio dela, o quanto ela conseguiu tirar de lucro líquido no final. E a WEG tem um ROIC bastante grande de 35%. Isso significa que a cada R$100 que ela insere, que ela investe no negócio, ela retira líquido R$35. É um ROIC bastante grande. Então aqui, para a gente finalizar os pontos principais do release, a gente tem que o fluxo de caixa dela gerou 5 bi, uma geração de caixa muito forte. Teve alguns investimentos, ela fez a compra de algumas empresas. Esse financiamento aqui está incluído dividendos e dívidas, mas boa parte aqui é dividendo, se eu não me engano. Se eu não me engano, é esse valor aqui. Exatamente. Esse valor aqui foi quanto que ela pagou de dividendo. Então, se tirasse os dividendos, o fluxo de caixa de financiamento seria 700 milhões negativo. E aí a gente chega a um caixa em 2023 de 5 bilhões. Ela é caixa líquida, eu vou mostrar aqui mais para frente. Então, ela está numa situação de caixa bastante confortável e continua gerando muito caixa. Investimentos em CAPEX, ela mantém investimentos não tão grandes, né? Aqui ela fez alguns investimentos em Portugal, em uma fábrica que ela tem lá, fábrica de motores na Índia também. No México, aparentemente, ela está querendo expandir também, comprou um novo terreno, provavelmente para novas expansões. E no Brasil, ela teve um investimento em modernização, expansão de capacidade produtiva, máquinas, equipamentos, licença de uso de software, aquilo que toda empresa precisa, né? Um CAPEX pequeno comparado à receita operacional dela. E o P&D é pequeno também, só 2,7% da receita operacional da WEG. E para finalizar aqui o release dela, a gente vê que o caixa líquido dela em setembro de 2023 é 2 bilhões e 700 milhões. É um caixa líquido bastante grande, uma situação bastante confortável de caixa, mesmo a empresa adquirindo outras empresas e investindo em CAPEX. Enfim, ela consegue gerar muito fluxo de caixa, compra outras empresas menores e ainda assim continua sobrando muito dinheiro em caixa para ela continuar investindo.
Agora vamos falar dos pontos mais importantes na minha opinião. Porque o release, cada um consegue ler o release. É claro que precisa ter um olho um pouco mais cirúrgico para algumas coisas que aparecem no release e às vezes estão meio ocultas. Mas mais importante do que o release de um trimestre é a gente entender alguns princípios. Então assim, o primeiro princípio que eu acho muito importante a gente colocar aqui é que a cotação de uma empresa, ela nada mais é do que o quanto a empresa vai valer no futuro. Então, nesse preço tem muita expectativa. Ainda mais a WEG, que é uma empresa carregada de expectativa por conta do crescimento dela contínuo. Ela é uma empresa que vem crescendo muito nos últimos 5, 6 anos e o mercado precifica ela de acordo com esse crescimento. Ou seja, quando a gente vê uma queda, por exemplo, como essa de hoje de 10%, a gente entende que o mercado está vendo que a WEG não vai ter o mesmo crescimento que ela estava tendo antes. E por isso ele precifica ela a múltiplos um pouco mais baixos. Tem um detalhe na WEG que é bastante interessante por um lado e é um pouco difícil de se analisar por outro. Ela é uma empresa com uma receita muito diversificada. Ela tem receita vindo dos Estados Unidos, da Europa, da China, do México, da Índia. Então é uma receita extremamente diversificada. Só que no momento de uma análise fica difícil de você analisar por conta de ter muitos fatores macros envolvendo a empresa. Então é muito difícil a gente dizer o quanto a WEG ainda vai crescer, porque leva N fatores de macro da economia mesmo, mundial, em consideração. Isso tem um lado bom, a vantagem dela é que ela está muito diversificada, então, por exemplo, digamos que amanhã ou depois a Índia tem um problema econômico sério. Beleza, ela está diversificada na Europa, na América do Norte, mas no momento da análise é um fator que aumenta a dificuldade de análise dessa empresa. Agora, o X da questão de WEG é a precificação que ela sofre. A gente sabe, WEG é uma empresa excelente, com qualidade garantida, ela é referência de qualidade no segmento dela. Inclusive, isso é uma vantagem competitiva da WEG, uma empresa que vai comprar um gerador muito caro, 300 mil, 1 milhão, 3 milhões o gerador, ele não vai querer investir numa empresa que não tem tanta segurança da qualidade daquele gerador. Então, ele vai preferir um gerador da WEG, mesmo que mais caro, por conta da qualidade. É um ativo caro, então a empresa vai procurar qualidade para não perder esse ativo caro. Enfim, a WEG é uma empresa excelente, tecnologia excelente, gera caixa e cresce bastante também. Agora, o X da questão dela é o quanto o mercado precifica ela. As pessoas sempre falam, não, WEG tá cara, WEG tá cara. A WEG tá cara já fazem 5, 10 anos e desde então ela vem rendendo 500% de rentabilidade para o acionista ou até mais, por conta de estar mais que justificado o motivo dela ter múltiplos altos e o pessoal considerar cara. Ela é uma empresa de crescimento alto, redonda, caixa líquido, sem dívida. Isso tudo torna ela uma empresa mais cara, uma empresa que vai ser negociada na bolsa com prêmio. Não tem como você evitar isso. Então a dúvida vai girar em quanto que o mercado espera de crescimento para ela e isso vai automaticamente precificar nas cotações dela. Agora, a gente vê que ela teve um crescimento nos últimos 12 meses de 20% no lucro líquido. Esse é um crescimento bastante grande, de duplo dígito e, portanto, é compatível com uma empresa de crescimento e é compatível com uma empresa que está sendo avaliada como uma empresa de crescimento, com múltiplos altos. Se a gente for analisar os outros anos de WEG, ela também tem apresentado 20% ao ano, 40% ao ano, 50% ao ano de crescimento, mas entre trimestres nem sempre ela consegue crescer. Então a gente precisa dar mais foco na WEG no anual dela do que no trimestral. A gente precisa ver ela no contorno dos últimos 12 meses. Na minha visão, é uma forma mais interessante da gente analisar os resultados da WEG, tirando incertezas e variações trimestrais da conta. Então, o motivo de WEG ter caído tanto hoje é porque ela é uma empresa de crescimento que não vem apresentando crescimento no primeiro, segundo e terceiro trimestre desse ano, quando a gente compara trimestre contra trimestre. Mas a gente tem que lembrar que na comparação anual, ela está apresentando um crescimento de 20%. Entretanto, o mercado vem precificando que ela não vai conseguir crescer tanto quanto ela vinha crescendo antes. E por conta disso, a cotação dela caiu tanto hoje. Agora, para quem já tem ação da empresa, tem que avaliar a estratégia, ver o porquê que você é sócio da empresa, e se a estratégia não mudou, se o porquê não mudou, então você continua sócio. Não tem porquê você estar apavorado. Se você estiver apavorado com uma queda por conta de resultado trimestral, talvez você tenha que repensar a quantia de ação que você tem na sua carteira. Talvez você tenha uma posição
exposição muito grande dessa empresa na sua carteira e isso te gere ansiedade e medo. Agora, se você está pensando em comprar a VEG, ser sócio dela e aproveitar esse momento de queda para isso, eu vejo que a empresa continua uma empresa bastante boa. Os últimos trimestres dela não cresceu tanto, mas ano contra ano ela vem crescendo bastante, vem aumentando a margem, vem fazendo um bom trabalho com o ROIC, ela continua sendo uma excelente empresa. Talvez seja o momento de aguardar um pouco e olhar para ver como que vai ser o crescimento dela no quarto e primeiro trimestre. Mas fato é que a VEG está voltando no preço-lucro histórico dela. Como a gente pode ver no gráfico, o preço-lucro de VEG sempre ficou nessa média de 25 vezes, 30 vezes, alguns anos 20 vezes. Ultimamente ela subiu ali para 67 vezes o preço-lucro bastante alto, e agora ela está descendo de novo para 30 vezes e atualmente está num preço-lucro de 29. A gente percebe que ela está voltando ao patamar histórico de preço-lucro dela. Então, a análise principal de VEG aqui é essa: a empresa não cresceu tanto sua receita trimestre contra trimestre, cresceu bastante seu lucro ano contra ano, ou seja, ela tem conseguido lidar bem com margem e controlar gasto. E agora ela está voltando para um PL mais histórico dela, na casa de 30 vezes. Então é isso, galera. A minha intenção com esse vídeo não é trazer uma recomendação de compra ou venda para a empresa. A minha intenção é traduzir os resultados desse último trimestre, trazer eles de uma forma mais fácil de se entender, para que você, investidor, tome a decisão com base nessas informações. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, fica à vontade para colocar nos comentários. E se está gostando do conteúdo do canal, se inscreve para continuar recebendo os meus vídeos. É isso aí e a gente se vê no próximo vídeo.